Olá, olá, saravá a todos, sejam bem-vindos. Um bate-papo é um ponto de vista, uma resenha. Eu vou falar um pouquinho da diferença entre larvas astrais e espíritos revoltados e obsessores. Vamos lá então, para quem não me conhece, meu nome é Francisco e eu sou sacerdote de Umbanda. Vamos lá? Dentro de certos caminhos espiritualistas, existe uma enorme confusão acerca da diferenciação entre as larvas astrais e os espíritos revoltados e obsessores. Por terem formas de ação similares, em determinados pontos, muitos acreditam que se tratam das mesmas energias e acabam usando o mesmo modus operandi para combater tais forças. Antes de adentrarmos no combate espiritual, vamos esclarecer algumas diferenças, ok? Os espíritos revoltados, eles recebem essa classificação, pois no desencarne físico partiram carregando revoltas profundas. E essa revolta não obscureceu a sua bússola moral completamente. Dessa forma, suas ações são feitas segundo seus parâmetros pessoais de justiça. Algumas vezes a revolta que está em sua essência é tão legítima que são arrebanhados para as colunas de Exu. Quando isso ocorre, esse espírito passará por uma profunda alquimia e seu corpo astral não mais sofrerá uma decomposição natural. Esses espíritos costumam burlar o véu. Algumas vezes a revolta que está em sua essência é tão legítima, que eles acabam sendo arrebanhados pelas colunas de Exu. Quando isso ocorre, esse espírito passará por uma profunda alquimia e o seu corpo astral não mais sofrerá uma decomposição natural. Esses espíritos não costumam atravessar os véus entre os mundos, mas podem ficar presos em realidade paralela por longos anos. Os espíritos obsessores diferenciam-se dos revoltados, justamente porque no desencarne físico estavam tão imersos em suas revoltas que sua bússola moral não mais existia. São sedentos pela vingança. Esses espíritos costumam burlar os véus e adentrarem no campo físico. Quando não são atraídos pelas sendas de Exu, costumam se agrupar com outros similares e vagam pela terra em busca de suas vinganças. Os revoltados anseiam pela ação da justiça e os obsessores desejam a vingança. Porém, ambos ainda possuem o espírito humano. Isso os difere das larvas astrais. Presta atenção, as larvas são conduzidas apenas pelos instintos grosseiros. Não existe motivação sentimental para suas ações. Já os espíritos revoltados e obsessores são motivados justamente por tais impulsos. Entretanto, em alguns momentos, a ação das larvas e dos obsessores se assemelham demais, principalmente quando o alvo da vingança é acorrentado aos vícios. O espírito obsessor está tão cego pelo ódio e vingança que seus impulsos acabam atraindo certas larvas ao local. E assim, um obsessor é capaz de exercer seus atos com larvas astrais em conjunto. Dessa forma, a ação fica muito contundente. Se o ataque a uma pessoa é provido apenas por larvas astrais, apesar de ser incisivo e danoso, possui soluções relativamente fáceis. As larvas não suportam ambientes equilibrados e imantados. Como são instintivas, acabam indo embora do local. Defumações, banhos, bater folhas são suficientes para despachar uma ou mais larvas. Mas uma coisa é importante: se a pessoa, a família, não mudar suas vibrações, outras larvas serão atraídas, ou seja, um alcoólatra, por exemplo, deve se tratar desse período sob pena de ser novamente um alvo para as larvas. Algumas vezes, as pessoas frequentam lugares infestados de larvas e, por certa infelicidade,
acabam carregando-as junto consigo. Isso é real. Isso não é algo incomum e pode ser resolvido facilmente. Quando o ataque é feito por um espírito obsessores, as condições de combate já são mais complexas. Como se alimentam de ódio e vingança, e podem fazer isso, pois ainda são conduzidos pelo espírito, toda e qualquer forma de combate os irritará ainda mais. Escuros vivem se ocultando de inúmeras formas e agem com agressividade sempre que possível. Procura não se manifestar fisicamente para não serem descobertos, as suas artimanhas. Mas em alguns casos, já vimos usarem as larvas para enganar a verdadeira natureza da ação. Esses espíritos são tão sagazes que, quando estão sendo atacados, saem do ambiente e aguardam as energias voltarem a ser como antes. São confundidos pelos leigos como a própria manifestação do espírito do mal, ou de forças do mal. Existem casos em que seus ataques chegam a ser físicos, como, por exemplo, ser sufocado na cama enquanto dormimos, muitos pesadelos, sudorese, sensação de afogamento, falta de ar, entre outros, Não relataremos como outras religiões tratam desse caso, mas a nossa tradição entende que um espírito que possui tamanha agressividade e motivação pode ser aliciado dentro de uma negociação. Negociar não significa nos rendermos aos caprichos de um espírito. Ao contrário, estaremos transformando as energias do mesmo. Experiências de campo onde espíritos dessa natureza tornaram-se poderosos sentinelas das famílias ou qual eram algozes. Tem até exemplo aqui, que às vezes eu comento que o Exu, geralmente quando vem espíritos obsessores, e dentro do contexto de elucidação, de doutrina, às vezes eles são convidados ou para participar da corrente da falange do Exu, ou mesmo virar um protetor daquela pessoa. E em muitos casos, realmente, a gente consegue convencê-los a mudar a sintonia, e se positivar. Para aqueles que enxergam o Exu como policiais do astral, essa negociação soa como se esses Exus fossem policiais corruptos, mas nem de longe é o caso, Negociar significa dar o primeiro passo para evoluir espiritualmente uma alma cega e completamente enegrecida. Quando esses espíritos furiosos aceitam a negociação, devemos observar qual tipo de vingança o mesmo está promovendo. E a partir desse ponto poderemos saciar esse impulso, ou seja, se o espírito deseja a morte de alguém, por exemplo, para saciar a sede de vingança, usamos uma das maiores premissas dessa questão dos Exus dentro da Umbanda, que é a parte da Quimbanda, Às vezes, sangue por sangue, vida por vida. Assim o espírito sentirá satisfação, alívio da mesma maneira, e cessará o ataque e poderá, se assim desejar, iniciar sua trajetória evolutiva. Mas existem casos onde esses obsessores não querem negociar. E quando isso ocorre apenas com a intervenção do Exu e Pombagira, via adeptos experientes de formação sólida, consegue-se acorrentar esse ser obscurecido e levá-lo para onde os Exus desejarem. Que é o caso que eu falo aqui. Às vezes existem terreiros que fazem a questão da negociação, aquele ser sem luz, ele vai pedir elementos e às vezes ele recebeu alguns elementos para prejudicar alguém. Tem situações que o Exu, o Pombagira, pode, vai perguntar o que ele recebeu e vai dar em troca o mesmo elemento para que ele deixe aquela pessoa em paz. Mas aqui, basicamente, aqui no meu terreiro, o meu Exu, como chefe de esquerda, ele não aceita esse tipo de negociação, Com ele, ou você deixa a pessoa em paz, ou você deixa a pessoa em paz, não tem meio termo. Mas isso também pode ser usual, aí depende de cada doutrina. E esse procedimento de negociação, ele não se aplica aos espíritos revoltados, que possuem sede de justiça. Os espíritos obsessores desejam vingança por motivos diversos, não possuem um foco específico.
Já os revoltados têm a clareza de quem praticou a injustiça e desejam reparar o ato. São os ataques mais brutais e quase sempre quem recebe esses ataques não tem tempo de solicitar ajuda de um segmento religioso. Às vezes precisa de muitos elementos para combater ou depende, às vezes não. Tudo depende, né? Depende da situação, depende da casa, da doutrina, depende do Exu, tá? Então, para sanar esses problemas, deve-se evocar o força de Exu e sua ação, às vezes brutal, contra esse espírito. Mas existe um ponto importante nesse procedimento, né? Se o adepto que vai conduzir um trabalho dessa natureza captar a injustiça praticada contra o espírito revoltado e seus conceitos éticos e morais forem abalados ao ponto de dar uma parcela de razão à cobrança, nenhum ritual terá êxito, que um adepto emana é reconhecido pelas legiões de Exu. Então existe essa diferença, né? Essa forma de atuação, e existem algumas formas para poder, ou fórmulas, para poder se livrar dessa energia. Aí é um contexto mais voltado para a Quimbanda, porque a Umbanda, na minha opinião, não deixa de ter uma parte também de beber na fonte da Quimbanda por conta dos nossos Exus e Pombagiras de Exumirim. Então, assim, é mais uma resenha, um bate-papo sobre essa questão, uma definição mais clara. Como a gente sempre diz, existem sim espíritos muito maldosos, inteligentes, e existe essa diferença. Às vezes a larva astrais, às vezes o obsessor e o espírito maligno mesmo, porque ele tem consciência, ele sabe o que ele está fazendo e ele tem noção do que ele está fazendo. E alguns às vezes não têm noção, alguns espíritos encarnados aí que tiveram na vida terrena como encarnados muitos problemas, fizeram muitas coisas erradas contra a lei de Deus, inclusive a lei dos homens, e às vezes eles ficam perdidos perambulando. E também existem as entidades aí malignas que vão tomá-los como escravo para que eles possam atuar na negatividade, fazendo maldades com todos aí. Tá bom? Bom, espero que deu para esclarecer um pouquinho, né? Já peço que se inscrevam no canal, nos ajude, compartilhem, dê um joinha, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acredito que sim. Até lá, muito obrigado.